grandes muros de betão. Não nos parece que essa seja a melhor solução para este primeiro ano. E o que nós vamos fazer é criar algumas soluções ligadas à estacaria, fazendo com que a duna, ajudando a duna a reconstituir-se sim, colocando estacaria, como dizia, tentando fazer com que a duna se possa ir consolidando, também colocando flora autóctone naquela zona para maior reforço da própria duna, mas deixando que as coisas corram relativamente de forma natural, para também percebermos no próximo inverno o que é que pode acontecer. Também temos que perceber como é que estas dinâmicas acontecem, porque em parte é natureza, e aqui é muito natureza e temos que saber conviver com isso. Mas nesta planificação, são planificações caras e nós conseguimos o financiamento, conseguimos atuar, todos juntos conseguimos, de certo modo, dar o pontapé de saída para resolvermos o problema e nós sabemos que isso nem sempre acontece. Esta situação está por isso acautelada do ponto de vista do financiamento e do projeto e vamos ver se a conseguimos resolver bem. Naturalmente é um projeto da Polis Litoral Norte, abençoada, digamos assim, pelo Ministério do Ambiente e onde a Câmara tem que fazer o seu papel, que é representar os municípios e estar permanentemente em cima das circunstâncias como temos estado. Em Moledo é diferente. Deixa-me só chegar atrás um bocadinho. Isto quer dizer que há garantias, e depois de tudo aquilo que estará neste momento a ser preparado, e que a próxima época balnear, que em princípio deve ser aberta no dia 1 de junho, a praia de Vila Praia de Âncora vai estar a funcionar como aconteceu o ano passado. Portanto, não vai haver ali obras, portanto, tudo isto já deve estar concluído. Sim, é essa a nossa perspectiva, é essa a nossa confiança e consta de todos os planos de atuação que nós temos gizados com o Polis Litoral Norte, que a praia, no seu período forte, na época balnear oficial, esteja completamente liberta de qualquer atuação artificial desse ponto de vista. Portanto, não teremos obra, não teremos máquinas, não teremos nada disso a acontecer, exceto se houver uma circunstância que hoje nós não conseguimos evidenciar e que possa acontecer, mas não é esse o planning. Exatamente 2 fases, com um intervalo, que é a época balnear. É assim que nós queremos que as coisas aconteçam em Vila Praia de Âncora. Relativamente à Duna dos Caldeirões, falou-se que esta intervenção iria ser uma intervenção mais cuidada, com um estudo para que de facto não se ande a fazer e depois o mar desfazer logo a seguir. É assim que vai acontecer? Sim, como em todas as coisas, nós tivemos o cuidado de ouvir quer os especialistas do ponto de vista científico, quer os especialistas da experiência. É que os especialistas não são só os que andam na faculdade, que estudaram e que naturalmente merecem o nosso respeito, mas são também os homens do mar, que conhecem bem de que modo é que as marés atuam, de que modo é que as correntes estão articuladas umas com as outras, e os homens também ligados ao ambiente, que já viram muitos filmes parecidos com este, em muitas circunstâncias, e também já testemunharam muito más atuações. E por isso eu posso lhe confidenciar que existia um naipe muito grande de soluções para a Duna dos Caldeirões. Havia quem dissesse que nós não deveríamos fazer nada, ou seja, que nós devíamos deixar a natureza fazer o seu percurso, que a duna se iria consolidar naturalmente, e se não se consolidava muito, consolidava-se pouco, e que deveríamos deixar que as coisas acontecessem, mesmo a questão deste lago artificial hoje criado, e existia quem entendesse que não devia de haver nenhuma atuação. Mas também existiam aqueles que entendiam que devia de existir uma atuação musculada. Tive gente que me defendeu perante mim a existência de um grande muro de betão naquela zona, ou de um muro através do enrocamento sucessivo, uma obra caríssima, é verdade, mas o enrocamento através de várias pedras colocadas naquela zona. A nossa solução foi uma solução, não direi intermédia, até um pouco abaixo do intermédio. Foi tentar fazer uma atuação, como lhe disse há pouco, mais minimalista. Nós achávamos que é preciso atuar. Essa foi a primeira decisão que tomamos. Porque não é possível deixar nestas circunstâncias, que foram circunstâncias excepcionais, e eu quero aqui sublinhar esta matéria. Aconteceu em alguns anos, em algumas situações, a duna ser galgada pelo mar, ser subida pelo mar, digamos assim. Mas nunca aconteceu o mar romper completamente a duna, isso nunca tinha acontecido, foi uma circunstância excepcional. E, portanto, circunstâncias excepcionais também obrigam a uma atuação excepcional. E nós entendemos que era preciso atuar, desde logo,
por causa da questão da estagnação de águas, que era preciso rasgar o leito do estuário para poder desaguar, porque era uma situação muito perigosa e não podíamos deixar que aquilo se resolvesse ao seu tempo, mas também a questão da consolidação e da limpeza das próprias margens, muito desgastadas pelo excepcional ano de cheias que existia. Isso foi a nossa decisão imediata. E depois, sobre a consolidação propriamente da duna, a nossa ideia é, de facto, foi mais perto daquilo que era defendido pelos ambientalistas e talvez mais longe do que aquilo que inicialmente foi defendido pelos técnicos, mas também, diga-se em bom da verdade, que os técnicos também se foram aproximando e aceitando uma solução menos robusta do ponto de vista da consolidação da duna, que tem a ver com uma expectativa que nós temos, que a própria duna começa a partir de agora a criar ali uma zona de areia que se vá subindo e consolidando. Ajudaremos a duna a consolidar através de um processo de estacaria ligado a uma solução de engenharia também relativamente a esta matéria, naturalmente, não é só colocar estacas naquela zona, mas depois ajudaremos eventualmente no transporte de areias de zonas onde haja excesso para zonas onde exista um déficit dessas próprias areias e finalmente teremos a preocupação de fazer uma plantação, como lhe disse há pouco também, de alguma flora autóctone, de modo a agarrar a duna, digamos assim. Se me perguntar, Presidente, tenho a certeza que no próximo inverno esta duna não vai ser rompida ou galgada, pelo menos? Não. Portanto, não tenho essa certeza. Não vai haver, mas pelo menos faz-se para evitar que o mar faz para evitar. Em relação, e já que estamos a falar de Vila Praia de Âncora, outra das situações que normalmente é muito reclamada e tem sido, aliás, o ano passado foi alvo de uma intervenção, é precisamente a zona de Portinho Assoreamento. O Portinho, nesta altura, está outra vez assoreado. Os pescadores vivem uma vez mais uma dor de cabeça para saírem e entrar na barra. Portanto, há alguma medida que poderá ser tomada em relação ao assoreamento do Portinho? Olha, o Portinho é neste momento uma dor de cabeça para a autarquia, mas é um desespero para aqueles que vivem do mar e para aqueles que vivem da pesca. Isso é que é o que mais me preocupa. Por várias razões. Nós tivemos também um ano particularmente difícil para os pescadores, que tiveram muito poucas marés, muito poucas saídas. Quase não houve peixe neste inverno. Os pescadores mantiveram-se praticamente em terra quase todo o inverno, com uma ou outra saída esporádica. Pois praticamente desde novembro. Desde novembro. E isso criou-lhes dificuldades tremendas do ponto de vista financeiro. Há naturalmente algumas soluções que o próprio Estado tem relativamente ao pagamento de algumas marés, tendo como referências os anos anteriores, ou penso que o ano anterior, e eu próprio já me disponibilizei em conversa informal com o Sr. Presidente da Associação dos Pescadores para que, em casos estudados, e se houvesse alguma dificuldade relativamente ao recebimento deste tipo de montantes, o próprio município se colocar ao lado dos pescadores para encontrar soluções imediatas de financiamento das famílias, aquelas que estiverem de facto em circunstâncias muito difíceis. Esta foi só uma das circunstâncias que piorou esta matéria. Mas a verdade é que nós temos ali uma obra, foi uma obra que custou milhões, uma obra que tornou, não há como negar, todo aquele espaço ligado ao Portinho Velho, à parte mais norte também, ao Forte da Lagarteira, num espaço mais bonito, um espaço mais agradável, fácil de estacionar, mais fácil de ser usufruído, só que todos estes milhões gastos no Portinho têm um pequeno pormenor e um pequeno problema. É que não resolveram praticamente nenhum dos problemas dos pescadores. E isto eu digo naturalmente de forma irónica, é que isto não é um pormenor, isto é um por maior. E nós temos de estar atentos a essa situação, porque muito mais não podemos fazer. Naturalmente, as pessoas sabem, os pescadores sabem, nem serve sequer de justificação, mas a Câmara Municipal não tem competência naquela área, não é da competência, é da Administração Central, a competência para que o Portinho funcione como deve ser e que funcione em condições para os pescadores. Mas nós temos o dever de tentar resolver estes problemas e de pressionar quem temos que pressionar no Governo. Eu já tive a oportunidade de falar com alguns responsáveis e de lhes transmitir estas dificuldades que os pescadores vivem, que também têm feito chegar à Associação de Pescadores de Vila Praia de Âncora, é muito ativa desse ponto de vista e tem de facto uma interlocução forte no sentido que é convincente e batalhadora. Mas nós temos também feito o nosso trabalho de tentar chamar a atenção. Nós aqui ainda temos outra dificuldade, como se não bastassem. Temos mais uma dificuldade. É que quem tinha competências nesta área do Portinho era o IPTM. Agora já não é o IPTM, é a DOCA Pesca.
mas estamos num momento de transição e sem que não se saiba bem de quem são os recursos. E não temos até alguma dificuldade em saber com quem temos que falar e com quem temos que pressionar, e encontrando quem temos que encontrar, também depois temos dificuldades em conseguir dele algumas garantias. Tudo isto tem sido muito difícil. Nós tínhamos não direi garantia, porque a palavra é demasiado forte e não é justa, mas tínhamos a indicação da IPTM que havia a possibilidade de fazer uma dragagem na boca do Portinho imediatamente a seguir a este momento mais difícil do mau tempo. Eu espero que esta circunstância se mantenha, não que resolva os problemas, não resolve, mas, pelo menos não resolve definitivamente, mas pode ajudar a combater já os problemas de assoreamento. Agora, nós temos que encontrar outras soluções, porque não podemos andar a viver neste mundo permanentemente. Eu devo dizer que aproveitei, um pouco com malandrice, mas cumprindo o meu dever, aproveitei a visita do Sr. Ministro cá, não só para lhe alertar para as circunstâncias da Duna dos Caldeirões e de agradecer o esforço também e a nota pessoal que ele teve de vir cá e de nos encontrar uma solução de financiamento, mas dizer-lhe que havia duas questões ao lado desta, e provavelmente com muita influência naquilo que nós vivemos nos Caldeirões, que devia ser acautelado e que era bom que o Governo também tivesse uma palavra e uma atenção sobre isto. A primeira era a questão da desflorestação da Serra d'Arga. A Serra d'Arga foi na zona a montante do rio Âncora, quer dizer, toda aquela zona de onde vem o Âncora foi completamente arrasada pelos incêndios, e isso fez com que não houvesse retenção de águas, provocando, incentivando e potenciando as cheias deste ano. E, portanto, seria bom que o Ministério do Ambiente desse um sinal, não só de agir logo com os caterpillars e com as máquinas do enrocamento, mas procurar soluções a montante e mais estruturantes na florestação da Serra d'Arga. Mas também no Portinho. É preciso saber de que modo aquilo que acontece no Portinho, a construção do Portinho e as correntes que advêm de toda aquela dinâmica, de que modo afetaram positivo ou negativamente, quer a praia de Vila Praia de Âncora, quer toda aquela zona frontal das dunas dos Caldeirões e de toda aquela área que vai até ao Forte do Cão. O Ministro ouviu-nos. Não sei se nos vai atender, mas esta é uma batalha que nós vamos ter que fazer, porque em causa está a atividade pescatória de Vila Praia de Âncora e está já em causa a saúde financeira dos nossos pescadores. Mas a médio prazo está em causa o peixe de Vila Praia de Âncora, porque sem pescadores não há peixe, e sem pescadores em Vila Praia de Âncora não há peixe em Vila Praia de Âncora. Outra situação, Moledo. Moledo, de facto, havia já um problema, o problema da Duna de Moledo, agora, enfim, acumulou-se com outro, veio estas maresias, duas maresias praticamente consecutivas, que vieram a destruir por duas vezes o paredão de Moledo. Portanto, a Câmara, penso que já vai avançar com a recuperação deste paredão. Em Moledo a circunstância é diferente. Em Moledo, eu conheço bem Moledo porque eu sou de Moledo, em Moledo a circunstância é diferente e é preocupante, mas acaba por ser menos grave porque não é tão estrutural como a questão que nós tivemos a debater agora da Duna dos Caldeirões. De facto, e é verdade, que existia um problema a norte do paredão de Moledo. Quem conhece bem Moledo sabe que temos toda aquela zona central da praia do Paredão, mas que depois o Camarido faz ali um cordão dunar fortíssimo que aguenta ali a força das ondas. E aquilo que existia é que nós tivemos, há alguns anos, a esta parte, tivemos ali marés tão fortes que colocaram em risco, quer esta proteção, esta primeira corrente de proteção dunar, quer até o próprio moinho que existe ali um pouco a norte. E há 2 anos, a esta parte, que ouvimos os responsáveis da Câmara Municipal de Caminha e da Agência Portugal do Ambiente a prometer, a dizer que viria para ali uma intervenção eu agora não me lembro bem do nome, mas de bioengenharia ali para aquela zona, colocando os geocilindros em toda aquela zona, e ao longo de todos estes 2 anos ouvimos promessas, mas nunca vimos a obra. Eu, desde o primeiro momento, que tive a preocupação de exigir do Governo que fizesse esta obra. De explicar que há 2 anos Moledo e o Concelho de Caminha estava à espera desta obra. Que ainda não havia financiamento. Que era urgente financiamento, porque não podia ser nem o município a abarcar estas obras, nem qualquer outra entidade abstrata que por aí viesse. Que era urgente fazer isto. E eu vou-lhe dizer também uma coisa e partilhar com os ouvintes.
é que nós já conseguimos o financiamento. 400 mil euros de financiamento. E posso lhe dizer mais, esta obra vai avançar. E vai avançar já nos próximos dias. Não posso dizer que seja já para a semana, embora para a semana possa dar a garantia de que